gravada, tá? Se alguém tiver alguma coisa contra isso, né, por favor, se manifeste aí, mas estamos gravando este momento até para que a gente possa disponibilizar para vocês que estão aqui também, se quiserem assistir de novo, e para as pessoas que não conseguiram estar aqui no dia de hoje, tá? Então a gente pede aí para que tenham acesso por família, desligarem os microfones durante a nossa apresentação. Nós teremos um momento para que vocês possam falar também, caso queiram, tá? Lá no fim a gente vai ter esse espaço importante, né, esse espaço. Legal também vocês usarem aí os nomes reais, os nomes mesmo, né, que a gente sabe que às vezes entra com um e-mail estranho e tal. A gente tem tido muito problema nessas reuniões que o link é divulgado, porque às vezes pessoas entram e começam a postar coisas e colocar coisas que não são muito interessantes, né? Então, deixar o nome ali sempre é uma garantia para nós também, tá? Obrigado, Gia. Está tocando o telefone aqui, desculpa. As perguntas, durante a apresentação, a gente vai usar essa metodologia, tá? Durante a apresentação, durante a nossa fala, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Nós temos uma equipe que vai pegar essas perguntas e fazer um compilado, e depois nós vamos tentar responder uma por uma, todas elas, mas a gente acredita que a grande maioria será respondida durante a nossa apresentação. Até por isso que a gente vai fazer isso, né, de fazer a apresentação toda e lá no final responder a pergunta de vocês, caso ela ainda não tenha sido respondida. E a câmera, a gente vai pedir também para vocês fecharem nesse momento, porque a gente sabe que todo mundo deixar a câmera aberta, isso carrega a conexão, tá? E claro, a hora que vocês forem falar com a gente, aí eu peço para vocês ligarem, aí falam um por um, né, uma por vez, para a gente conseguir ver vocês um pouquinho também, tá ok? Então, mas nesse momento, né, por favor, desligue, só para a gente não ter maiores problemas de congestionamento de rede, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho da nossa dinâmica, então, como que vai ser hoje, né? Nós vamos apresentar a equipe do ensino, que é essa equipe toda que hoje ela está presente, e que vai conduzir aí os próximos 3 anos, tá? De estudo aqui no Instituto Federal Catarinense Campus Brusque, e depois vai ter uma fala do nosso diretor-geral. E depois nós vamos falar da grande temática aqui, que são as atividades de ensino remoto, né, para vocês entenderem como que vai funcionar o nosso ano letivo, começando ali por calendário acadêmico e as resoluções que a gente tem na nossa instituição, tá? E depois o momento ali de respostas às dúvidas registradas no bate-papo. Se sobrar tempo, que a nossa reunião está marcada ali para até 9, mas claro que a gente pode ficar um pouquinho a mais, a gente abre também para conversar, para falar, e vocês perguntarem, né, oralmente aí, coisas que vocês queiram. E depois a gente termina com um encerramento. Antes da gente entrar, então, na apresentação da equipe de ensino, eu vou convidar aí o nosso diretor-geral, o professor Éder. O Éder está por aí? Boa noite, estou presente. Então tá, Éder, vou passar a palavra para você agora e depois eu volto com a apresentação, tá bom? Não, tranquilo. Fique à vontade. Primeiramente aí, né, uma boa noite, especial aí aos pais, aos alunos, né, aos ingressantes. Prazer enorme recebê-los aqui. Um prazer, assim, mais do que especial. O meu nome é Éder, né? Alguns de vocês, eu já tive ali o prazer de ter contato ali no processo de matrícula, né? Especialmente aqueles que precisaram ir no campus ali presencialmente, né? Então, em razão disso, eu tive a oportunidade de conversar ali com alguns de vocês. A gente está sempre à disposição, não só o professor Éder, né? Como toda a equipe aí do IFC Brusque. Eu sou, na verdade, professor de Sociologia e atualmente sou diretor-geral do Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. De uma maneira bem breve, só para vocês entenderem, né? Nós temos o diretor-geral, aí nós temos também o diretor de ensino, pesquisa e extensão, né? Que é o professor Júlio, que vai conduzir a reunião aqui, né, no dia de hoje. Terá ali vai explanar ali e tirar boa parte das dúvidas de vocês, obviamente com o auxílio
de toda a equipe. Então, só para vocês entenderem, os profissionais ligados mais diretamente ao ensino, né, os professores, né, a gente tem um setor chamado CISAI que vai se apresentar, onde tem o pedagogo, assistente social, biblioteca, secretaria. Então, essas ações mais específicas do ensino está ali, né, vamos dizer assim, é a equipe, né, do diretor de ensino, pesquisa e extensão, que, né, exerce o cargo aí, o professor Júlio. E nós também temos uma direção de administração e planejamento, né, que é o Fábio. O que é a direção de planejamento, de administração e planejamento? Tem compras, tem a parte de finanças, tem patrimônio, né, tem licitações. Então, essas questões mais administrativas, né, usando o nome ali mais específico para que vocês possam entender, estão ali, é a equipe, né, que colabora ali junto às ações do diretor de administração e planejamento. O Instituto como um todo, né, não só o catarinense, como todos os institutos do Brasil, tem uma especificidade que é bastante interessante, que a direção geral é eleita. Então, a gente tem eleições de 4 em 4 anos. O meu mandato ainda está na primeira parte, né? O professor Éder, ali, junto com a sua equipe, assumiu, né, a direção no ano de 2020. Então, a gente ainda tem um trabalho de 3 anos aí pela frente. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque o meu mandato termina justamente no momento que os filhos de vocês estarão concluindo, né, o ensino médio, o técnico integrado ao ensino médio aqui no IFC Campus Brusque. Ou seja, o nosso mandato, né, o nosso trabalho, né, a gente espera concluir da melhor maneira possível. Será ali também um ciclo, né, o encerramento de um trabalho, e vai ser bastante prazeroso encerrar esse trabalho junto com o filho de vocês, que estarão concluindo ali o ensino médio. A gente tem no campus, por exemplo, um conselho do campus, né? Nesse conselho participa professores, técnicos, alunos, pessoas da comunidade, enfim, também é uma eleição. O mandato desse Concampus, desse conselho, ele começa agora, né? Tivemos uma eleição recentemente e é ali um mandato de 2 anos. Obviamente, quando a gente tiver reuniões, né, desse conselho de campus, é sempre aberto, né? Um pai que queira participar, os alunos que queiram lhe acompanhar, é uma reunião aberta, né? É presencial, obviamente, não nesse momento de pandemia, mas é isso. A gente também tem um conselho superior que discute, né? Aprova regulamentos pertinentes à nossa instituição, ao IFC Campus Brusque, né? O Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. Nós temos ali algumas pretensões, dentre elas, né? A gente vai precisar do apoio dos pais, dos responsáveis, que seria ali a criação de uma associação de pais e mestres, ou associação de pais e professores, né? Existem as nomenclaturas, enfim. Era para a gente ter dado início a esse trabalho o ano passado, e não foi possível ali em razão da pandemia. Então, quando as coisas se normalizarem, né, e a gente puder encontrar presencialmente, a gente pretende fazer esses encaminhamentos para ter essa associação de pais e professores, associação de pais e mestres, enfim, não importa muito a nomenclatura. Então, certamente, a gente vai pedir ali o suporte para vocês, especialmente aos pais. Quando eu falo pais, estou falando do pai, da mãe, né, ou do responsável. Algo importante, que para mim não tomar muito aqui o tempo da reunião, para ir para aquilo de fato, né, para tirar as dúvidas de vocês, mas gostaria de dizer o seguinte, que os filhos de vocês estão numa excelente instituição, uma escola pública, gratuita e de qualidade. Quase que a totalidade dos professores são mestres ou doutores. Uma escola diferenciada, onde a gente tem não só ensino, quando além do ensino, também temos pesquisa, extensão, projetos de ensino, pesquisa e extensão, que os filhos de vocês poderão estar inseridos no processo, né, ao longo dessa jornada de 3 anos. E para os alunos aí que estão nos acompanhando, eu deixo uma dica, né, de alguém que já está ali na meia-idade, né, esse ano vou inteirar 46 anos, mas um dia também fiz o ensino médio, fiz um curso técnico, sou técnico em agropecuária, e sem nenhum tipo de demagogia. O diploma que eu mais gosto, né, depois eu dei sequência nos meus estudos, obviamente, mas o diploma que eu tenho mais carinho é o meu diploma
técnico em agropecuária. É o meu técnico integrado ao ensino médio, embora lá a gente não usava essa nomenclatura de integrado. É especial. Por que esse ensino médio técnico, ele é especial? Porque ele é integral, ele é de manhã e à tarde, né? Ele tem uma carga horária maior, ele gera, além dos conhecimentos de ensino, pesquisa e extensão, projetos que os filhos de vocês estarão inseridos, ele gera uma amizade verdadeira entre os alunos. Hoje serão alunos, né, amigos da mesma sala ou da mesma instituição, mas são amizades que ficarão para toda a vida. Por quê? Porque é um tempo maior. Lá na oportunidade, né, quando eu fiz o meu ensino médio, e vai fazer 30 anos que eu concluí o meu ensino médio, eu era exatamente igual, a diferença é que eu morava ali em regime de internato. Os melhores amigos que eu fiz nas instituições aonde eu estudei foram estes do ensino médio, em razão do tempo que a gente passou junto e da intensidade que o Instituto Federal Catarinense também, né, nos traz. Só uma curiosidade, né, falando um pouquinho, fugindo até um pouquinho da pauta, né, por coincidência, no domingo de Páscoa eu recebi uma ligação de um amigo meu que formou comigo 30 anos atrás, lá nesse ensino médio, que eu tenho muito carinho e tenho certeza que vocês aí, alunos, terão muito carinho pela instituição IFC. Então, nesse último domingo, Páscoa, né, um amigo me ligou do ensino médio, né, de outra cidade, né, eu moro em Santa Catarina, esse meu amigo mora em São Paulo, a gente conversou, e daí veio a ideia, até tardia, de fazermos contato com outros colegas esparramados pelo Brasil e formarmos ali um grupo de WhatsApp. Olha que legal, desde domingo a gente veio conversando, né, trocando ideias, pessoas que fazem 30 anos que eu não via, mas buscando essa saudade, né, essa amizade verdadeira que foi construída no ensino médio, porque no âmbito escolar são meus melhores amigos que eu carrego, né, durante toda a vida, embora alguns faz muitos anos que não vejo, mas a amizade prevaleceu, e essa amizade é muito importante, né, no âmbito profissional, né, alguns vão seguir a sua jornada acadêmica, vão fazer cursos superiores, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Aproveitem, meninas e rapazes, aproveitem o Instituto Federal Catarinense, aproveitem o IFC Brusque, aproveitem, né, o conhecimento dos docentes, dos técnicos que nós temos nessa instituição, aproveitem as amizades, né, que são boas amizades que serão construídas. O Instituto Federal é pesquisa, é ensino, é extensão e é a boa relação, né, que se constrói para uma vida junto aí, né, com pessoas que vocês passarão a conhecer a partir de agora. São momentos difíceis, obviamente, em razão da pandemia, o professor Júlio vai trazer maiores esclarecimentos, são desafios aos professores, né, que está ali há um ano, né, fazendo as adaptações para que chegue ali, né, o conhecimento da melhor forma possível, os próprios alunos, né, também se adaptam ao contexto, mas é isso, a gente vai superando, né, os obstáculos a cada dia, mas sempre na intenção de fornecer essa educação pública, né, gratuita e de muita qualidade. Então, assim, com muito prazer, com muita alegria, né, recebê-los nesse momento. Um grande abraço e o que vocês precisarem, né, a gente estará com certeza à disposição. Né? Passa a palavra aí para o professor Júlio, né, para que dê ali os encaminhamentos. Ótimo, Éder, obrigado pelas palavras. Eu também sou formado, também tenho um curso técnico, muito carinho pelo curso técnico, fiz o técnico de informática e depois eu segui, inclusive, a carreira da área de informática, né? Hoje eu sou professor do IFC de informática, né? Mas tudo começou lá no técnico. Então, realmente, né, me identifiquei também com as palavras aí do diretor. Então é isso, gente, aproveitem, né? Então vamos lá, continuando aqui nosso momento, eu vou fazer aqui a apresentação da nossa equipe pedagógica, da nossa equipe do ensino, né, como a gente fala, tá? Então trouxe aí umas imagens ali com os nomes das pessoas, são as coordenações principais, tá, gente? Com certeza a equipe do ensino, ela conta com muito mais gente do que isso, mas são as pessoas que hoje aí vão dar um alôzinho para vocês conhecerem as carinhas, aí já irem se acostumando. Inclusive, a equipe do ensino também é formada por todos os professores, né? Hoje no nosso campus são quase 40 docentes, né, que nós temos no campus Brusque hoje, então com certeza não dá para colocar o nome de todo mundo aqui em um slide, tá?
Então, vou começar por mim, tá? Então, já me apresentei, mas vou apresentar de novo. Meu nome é Júlio Pedroso, hoje eu ocupo a direção de ensino, pesquisa e extensão, bem como o diretor-geral também já apresentou, tá? Eu acho que eu vou falando aí, quem eu chamar dá um alôzinho, pode ser? A gente tem a nossa coordenação, nossa coordenadora geral de ensino, a Jéssica. Oi, boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos, um prazer, como já disseram aqui, professor Éder, professor Júlio, tê-los e tê-las aqui conosco nesta noite para tirar as dúvidas, para conversar um pouquinho sobre a nossa instituição, sobre as nossas atividades que nesse momento estão no formato remoto, e que bom que todos vocês puderam estar aqui presentes, então que seja uma boa noite, uma boa conversa. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Nós temos a presidenta do Núcleo Pedagógico, que é o nosso NUP, que é o núcleo que organizou esse momento, que é o núcleo que discute aí as principais questões pedagógicas do campus. Só deixa eu desativar aqui. Que hoje eu acho que ela não está na sala, é a Andrea, tá? Vocês, mesmo ela não estando aqui, acho que ela saiu para dar lugar a outros pais, né, outros responsáveis que queriam entrar, porque a nossa sala lotou, né, mas hoje ela não está, mas vocês conhecerão a Andrea aí em algum momento, tá? Então, a presidenta do Núcleo Pedagógico, Andrea Bambinetti. Nós temos hoje o coordenador do setor integrado de suporte e acompanhamento educacional, o Valnei, que o Valnei está aí, né? Está ali, já abriu a câmera. Boa noite, Valnei. Boa noite a todos os presentes. Reforço, então, as boas-vindas, né, que os colegas que me antecederam disseram nesse encontro, e na condição, então, da coordenação do setor, do CISAI, como, né, o Júlio já apresentou ali, que também está projetado, representa aqui um coletivo, né, um grupo que é composta essa equipe por alguns profissionais técnicos que denominam, né, no âmbito do Instituto, como equipe multidisciplinar. Então, hoje, né, atualmente, nós estamos compostos por 5 profissionais, na verdade, na ativa 4 profissionais, por conta, né, do psicólogo estar em afastamento por capacitação. Então, nós temos a presença, né, do profissional do pedagogo, né, do profissional do serviço social, e eu, né, como técnico em assuntos educacionais, e a colega Ana. Então, essa equipe, né, como o próprio nome diz, né, de suporte, de apoio educacional, né, fazemos um trabalho aí muito próximo né, ao nosso fim, que é o ensino-aprendizagem, junto aos docentes. Então, de modo geral, o termo, né, que já foi apresentado aqui, a visão de integralidade do nosso ensino, interdisciplinar, esse propósito que nós nos colocamos enquanto setor. Teremos oportunidades, né, de ampliar o conhecimento e aproximarmos ao longo dos nossos encontros, sobretudo amanhã, por exemplo, com os estudantes, que será apresentado provavelmente hoje, já foi comunicado, né, em relação ao acolhimento, de modo que a gente possa ampliar o conhecimento desse setor em relação às políticas e programas, né, dos auxílios estudantis, né, do programa de atendimento estudantil que nós temos dentro, né, do âmbito, né, do Instituto. Então, mais uma vez, reforço o prazer, né, de recebê-los e iniciarmos essa caminhada de ano letivo e juntos fazermos a diferença naquilo que a gente consegue, pelo menos no momento vivido, né? Obrigado, Valnei, pelas palavras, pelas boas-vindas. O CISAE, gente, esse setor, né, integrado de suporte e acompanhamento educacional, ele vai ser muito presente na vida, acompanha e ajuda, né, os estudantes, principalmente nesse momento de pandemia, que tudo é novo, né, uma nova modalidade aí de ensino que a gente tá oferecendo, né. E aí nós temos os 2 coordenadores de curso, né, uma coordenadora de curso, que é a Mirela, coordenadora do curso de informática, e depois eu apresento o Ed. Então, Mirela, por favor. Boa noite a todos. Eu sou a professora Mirela, sou professora de matemática no campus e atualmente também estou como coordenadora do curso técnico integrado
ao ensino médio de informática, né? Desejo boas-vindas a todos os estudantes e familiares. Obrigado, Mirela. E o coordenador do curso técnico em Química, o professor Hélio. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos ao UFC, né? Eu posso garantir que a equipe que está acolhendo vocês e vai acolher durante esses 3 anos é extremamente capacitada, né? E o pessoal da Química vai ter um contato mais próximo, né? Eu chamo eles de colegas, né? Porque serão técnicos em Química e eu sou químico, né? E a gente vai estar à disposição dos pais, dos alunos, para poder solucionar ou resolver todos os que sugerir durante esses 3 anos aí. Sejam bem-vindos. Obrigado, Hélio. Então, feitas devidas apresentações aí da nossa equipe de ensino presente aqui hoje nessa reunião, a gente vai começar, então, a explanação, as explicações fundamentais, aí, mais primordiais, mais importantes sobre o ensino. Tá? Então, vamos lá, gente. Como que nós pensamos nessa apresentação? Nós pegamos aí as perguntas mais frequentes que a gente recebe de vocês, né, dos pais e responsáveis pelos ingressantes da nossa instituição nesse ano, que a gente recebe muita ligação, a gente recebe muitos e-mails, e recebe por vários lugares, né, a secretaria recebe, o CISAI, o diretor, eu recebo, enfim, o Falecom, que é um meio de comunicação que nós temos aqui também, e aí pensando nessas principais dúvidas, a gente bolou aqui a pergunta já com a resposta, tá? Então, durante a passagem aqui dos slides, é isso que a gente vai fazer. E aí, caso tenha ainda uma pergunta, alguma pergunta que alguém de vocês tem e que não foi respondida, a gente lá no final responde, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, né, sobre o calendário acadêmico. Como é que vai funcionar o nosso ano letivo de 2021, que começa agora só em abril, né? Então, a gente já está com um atraso, e esse atraso, eu acho que é natural e óbvio da gente pensar que é por conta da pandemia que nós tivemos no ano passado, em 2020, que nós tivemos que prolongar, né, o nosso calendário de 2020. Então, o nosso calendário de 2020, ele só terminou 2 semanas atrás, e é por isso que nós conseguimos iniciar o calendário de 2021 somente nessa semana, tá? Então, pelo nosso calendário, né, para iniciar, ele está presente aqui nesse link que está aqui nessa apresentação. Vou pedir para a Jéssica colar o link aqui no chat, caso vocês queiram entrar aí já e olhar o calendário completo, tá? Ele vai ficar ali. Mas aqui no slide a gente trouxe as principais datas. Então, amanhã, no dia 7/4, nós temos o início do ano letivo, é o primeiro dia, né, de aula desse nosso calendário. No dia 2/7, então lá de 2 de julho, nós temos o término do primeiro trimestre. Né, e aí já vem a primeira informação, né? O nosso sistema acadêmico, ele é dividido em trimestres. Então, o nosso ciclo avaliativo, ele é de um trimestre, tá? Passou o primeiro trimestre, os alunos vão ter as notas das disciplinas. Passou o segundo trimestre, eles vão ter a nota do segundo trimestre. Passou o terceiro trimestre, eles vão ter a nota do terceiro trimestre, e aí com as notas dos 3 trimestres, a nota final do ano, para sabermos aí se o aluno foi aprovado ou não no ano, tá? Então, é um sistema anual, né, de ensino, mas que o ciclo avaliativo é dividido por trimestres, ok? Então, o nosso primeiro trimestre, ele finaliza no dia 2 de julho, e aí no dia 5 de julho inicia o segundo trimestre. E aí nós temos ali no meio do segundo trimestre, isso aí sempre vai acontecer, né, sempre ali no meio do segundo trimestre, nós temos um período de recesso acadêmico, que geralmente são as férias de julho, né, que esse ano não vai ser em agosto e setembro. Então, do dia 23 de agosto até o dia 6 de setembro, nós temos o nosso recesso acadêmico, que é correspondente ali às férias do meio de ano, tá? Isso pega o meio do segundo trimestre, né? No dia 8 de setembro, a gente retorna às aulas, e no dia 16 de outubro,
nós temos o término do segundo trimestre, ok? E aí, no dia 18 de outubro, a gente tem o início do terceiro trimestre, quando começa aí o terceiro ciclo avaliativo do ano. E aí, de novo, nós vamos ter, e aí sim, por conta dessa mudança da pandemia, né, que nosso calendário foi alterado, nós teremos um segundo recesso ali no fim de ano, e esse recesso, gente, assim, nós temos que ter, porque são as festas de fim de ano, e a alta temporada ali de janeiro, que para nós é muito complicado voltar às aulas já no início, né, bem no começo de janeiro. Então, esse calendário ele é coletivo, tá? Só para a gente entender, o IFC, o Instituto Federal Catarinense, ele é uma rede de ensino que hoje em Santa Catarina tem 15 campi. Tá? Só o Instituto Federal Catarinense. E nós temos um outro Instituto Federal no estado, que é o IFSC, né, o Instituto Federal de Santa Catarina, que tem mais quase 20 campi. Né? Então, assim, no IFC, o nosso calendário ele é igual para todos os campos, tá? Justamente porque outros campos têm outras características, então, assim, a gente precisa achar um calendário que sirva para todo mundo, né? Então, esse calendário não é só do Campus Brusque, ele é também dos outros campi da rede IFC. Tá? Então, assim, do dia 23 de dezembro até o dia 14 de janeiro, nós temos aí um outro recesso acadêmico, que é as férias de fim de ano, né? E no dia 17 de janeiro, nós retornamos às aulas. E aí, no dia 9 de fevereiro, sim, termina o terceiro trimestre e termina o ano de 2021. Tá? Isso quer dizer que o ano de 2022 vai começar logo depois, ali um pouquinho ali para frente em março, né? Porque do dia 21 de fevereiro até o dia 4 de março, nós temos um outro recesso acadêmico ali de 2 semanas, que é um tempo que a gente precisa para finalizar um ano e começar o próximo ano. Então, assim, resumindo, né, aqui tem as datas importantes do fim de trimestres, né, início e fim de trimestre, mas também a data importante de início de ano, que começa amanhã, e o nosso ano letivo, que só acaba lá em fevereiro, tá, no dia 20 de fevereiro. E aí as aulas do ano letivo de 2022, sim, começando em março do ano que vem. E aí eu tenho certeza, que as aulas de 2022, se iniciando em março, a gente consegue finalizar o ano de 2022 em 2022. Porque o ano de 2021 a gente não vai conseguir finalizar em 2021, nós vamos ter que passar um pouquinho lá para o início do ano que vem. Tá? Então, o nosso calendário acadêmico está disponível aí nesse link, para quem quiser ver detalhado, lá tem todas essas datas estão lá, e algumas outras também que a gente não trouxe aqui, a gente já trouxe as mais importantes para os primeiros anos aí para o ensino médio, ok? E sobre o retorno das atividades presenciais, né, acho que essa é a grande pergunta aí do momento, né, por que não voltamos às atividades presenciais até agora? E realmente o Instituto Federal Catarinense, desde o dia 16 de março do ano passado, está em atividades de ensino remota sem volta presencial. Então, já faz mais de um ano. Bom, por quê? Né? Por que a gente não volta? Por que a gente está em atividades de ensino remoto? E por que a gente vai começar o ano letivo de 2021 em atividades de ensino remoto? Primeiramente, nós temos no Instituto Federal, desde que a pandemia começou, um comitê de crise. O comitê de crise, ele é formado por pessoas da área técnica, por diretores dos campi, por pessoas que entendem, que fazem a pesquisa, que analisam o cenário da pandemia, que procuram indicadores, que procuram planos de contingenciamento que já existem e que cumprem diretrizes dos órgãos sanitários que a gente precisa cumprir, tá? Sejam federais, estaduais, municipais. Então, esse comitê é o comitê que estuda a pandemia e estuda a possibilidade do nosso ensino ser presencial ou da necessidade do nosso ensino ser remoto. Né? Então, o comitê de crise, desde que ele foi formado, ele tem trabalhado nessas questões da volta à presencialidade, quando que isso seria possível. Tá?
Então, o comitê de crise, nesse 1 ano de existência, né, porque desde que começou a pandemia ele existe, ele tem estudado e ele construiu, nesse tempo, o nosso plano de contingenciamento. Gente, o que é um plano de contingenciamento? É um plano de retorno gradual às atividades presenciais, que não é só uma questão do ensino, é uma questão que todas as esferas públicas aí têm construído, e as privadas acredito que também, mas é um plano que a nossa instituição tem e aí eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês, tá? Aqui também tem os links do comitê de crise, e tem um link onde está o nosso plano de contingenciamento que vocês podem acessar e ler, tá? É um documento, eu vou mostrar ele aqui, tá? Eu vou botar ele aqui na apresentação, então vou parar minha apresentação atual para carregar o plano de contingenciamento. Só para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, Júlio. Tá, ok. Gente, o plano de contingenciamento para o Covid-19 do Instituto Federal Catarinense. É isso que nós estamos, nesse momento, seguindo, porque ele é um plano que, inclusive, está ativo, né? Ele foi elaborado aí por esse comitê de crise, que eu acabei de falar. Então, aqui nesse documento, ele é um documento aqui de 42 páginas, e um documento que foi aprovado pela Comissão Estadual da Defesa Civil, que estuda os planos de contingenciamento escolares, né, da volta das instituições de ensino. Eu não lembro direito o nome do comitê, Éder, se você conseguir, não sei se você sabe também, é o Plancon Edu, né? Então, ele é o órgão aí estadual que tem aprovado os planos de contingenciamento. Então, esse nosso foi aprovado, tá? E foi aprovado já no comitê, porque ele é um plano que atende aí todas as necessidades sanitárias que tem se pedido, né, para isso. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês, respondendo a pergunta, né, o porquê que nós não voltamos presencialmente ainda, tá? Aqui tem o nome de todo mundo que faz parte do comitê, as pessoas que estudam isso e que escreveram todo esse documento, tá? O documento todo daqui é um documento bem extenso, mas que vale a pena a leitura para vocês entenderem o porquê de tudo isso, e quando a gente voltar, o que nós seguiremos. Nós seguiremos esse documento aqui, tá? Na nossa volta presencial, que a gente não sabe quando vai acontecer. O que eu queria mostrar para vocês é o apêndice D, que está lá na página 40. Tá? O que ele fala aqui? É uma tabela que mostra a fase onde nós nos encontramos e quais são os indicadores que nos deixam ou não voltar à presencialidade, né? Então, se a gente analisar aqui a fase 1, que é onde a gente está, que é essa fase aqui em vermelho, a gente fica nela enquanto nós não tivermos indicadores de pandemia estabilizados, tá? O que significa indicador de pandemia estabilizado? É quando a gente passa mais de 14 dias com redução, né? Seria mais ou menos isso. Professor Júlio, desculpa atrapalhar, o senhor consegue dar um zoom um pouquinho ali na tela, de repente? Melhorou? Melhorou. Eu vou fazer um corte, então, aqui na fase 1, porque na fase 1 e 2, né, porque é o que mais importa aqui para nós, né? A fase 3, a fase 3 e 4, ela seria mais à frente ainda. Mas só para a gente entender, por que estamos na fase 1 e ainda não fomos para a fase 2, tá? Os indicadores que esse comitê de crise analisa e leva em consideração isso através dos estudos e das considerações científicas que temos dos estudos da pandemia, olha só, são 3 indicadores principais, tá? A variação da média móvel do número de casos confirmados na região, né, da saúde onde o campus está localizado. Então, aqui nós estamos localizados no Vale do Itajaí, né? Igual ou inferior a 15%. Nós temos uma variação média bem maior do que isso atualmente. A taxa de ocupação de leitos de TI adulto reservados de Covid abaixo de 60%. Isso também, sabemos que esse índice está muito acima dos 60% hoje, né? E a taxa média de transmissibilidade, o RT, né, abaixo de 1 na região da saúde onde o campus está localizado, de novo, Vale do Itajaí. A taxa média, a transmissibilidade hoje, ela está reduzindo, né, mas até um tempo atrás ela estava acima de 1. Então, assim, nós temos todos os indicadores estudados por esse comitê fora
do nível mínimo de avanço para a fase 2, tá? Isso significa que nós ficaremos na fase 1, enquanto esses dados aqui, esses indicadores permanecerem nesses números altos que estão, né? Por isso que eu digo, né, não sabemos quando iremos para a fase 2. E mesmo indo para a fase 2, quando a gente atingir esses indicadores, como será, né, as atividades escolares? Aí eu vou baixar um pouquinho a tabela, porque a próxima linha aqui é sobre as atividades escolares. Hoje nós estamos na fase vermelha, que é atividades de ensino remotas, mas quando a gente passar para a fase 2, nós teremos um sistema um pouco híbrido, né? Então, as atividades de ensino, pesquisa e extensão, elas continuam prioritariamente de forma remota, o acolhimento aos servidores e alunos, especialmente os ingressantes, né, caso de vocês, ressignificando o papel da escola, proporcionando momentos de reflexão sobre as mudanças na cultura escolar. Então, já teremos esse tipo de acolhimento, né? Então, nós vamos ter a liberação de laboratórios de informática e outros espaços compatíveis para os estudantes que tiverem dificuldade, as acessos a ER, realização de atividades práticas, cuja presencialidade é imprescindível, né, isso inclui laboratório também, e liberação parcial da moradia estudantil, nos casos dos campi que tem moradias, para 20% das vagas disponíveis. Então, olha só, gente, quando nós entrarmos na fase 2, mesmo entrando na fase 2, o que vai voltar, né, presencialmente serão as atividades imprescindíveis. E aí, a gente entende isso nos cursos de informática e química como laboratórios. E as outras atividades ainda não. A gente volta às aulas, mesmo híbrida, né, com uma porcentagem, as outras aulas, só lá na fase 3, né, que aí nós precisamos analisar outros indicadores por mais um pouco de tempo. Tá? Mas assim, só para mostrar que isso aqui é um estudo técnico, né, científico, e que nós temos um documento que nos rege para decidir a volta ou não, e quem está fazendo esse estudo e analisando isso é o nosso comitê de crise, ok? E é por isso que, aí respondendo a pergunta lá do outro slide, que a gente ainda não voltou presencialmente, ok? Então, o que eu tinha para falar aqui do comitê de crise, do nosso plano de contingenciamento é isso. Eu não sei se o Éder quer complementar alguma coisa, porque o Éder faz parte desse comitê. Então, se quiser, Éder, enquanto eu vou parando a apresentação e trocando aqui, tá? Fica à vontade. Então, só para esclarecer para os pais, né, que quem faz parte do comitê são os diretores, pró-reitores, reitora, professores e alunos, especificamente de institutos, né, de campus, onde tem ali cursos na área de saúde. E essa parte que o professor Júlio mostrou ali, né, para que a gente possa passar para a fase 2, né, e aonde a gente possa retornar, né, algumas atividades presencialmente, e quando isso acontecer, né, vai ser ali até 20% de um contingente, né, até, a gente pode voltar com 10%, né, mas isso só vai acontecer quando, né, tentando falar de uma forma mais simples ali do que, inclusive, está ali no próprio plano, a gente só vai retornar quando? Quando o percentual de internações em leitos de UTI cair, né? Quando a taxa de transmissibilidade cair. Inclusive, esses dados são levantados ali, né? Sempre leva-se em conta, especificamente, os últimos 14 dias. Então, sempre os últimos 14 dias são muito importantes na avaliação. Então, a partir do momento que esses indicadores, né, começarem a cair, né, aí já começa a haver uma possibilidade da gente voltar, né, ao menos ali gradativamente num percentual até 20% de presencialidade, né, e aí a gente vai monitorando, né, enfim, mas é isso, professor. Então é isso, gente, por isso que nós continuamos em atividade de ensino remota até que esses números, eles diminuam. E eu acho que isso tem sido uma boa experiência para o Instituto Federal Catarinense. Hoje nós tivemos um contato ali com a gestão de pessoas da reitoria e nós temos números muito significativos para ter a certeza de que essa nossa política tem dado muito certo. Nós não tivemos nenhum servidor do campus com morte por Covid, né? Isso é muito bom, porque o IFC é grande, né? Nós temos milhares de servidores, e essa política tem garantido a segurança dos nossos servidores e dos nossos alunos. Tá? Então, a gente tem a plena certeza de que esse nosso plano de contingenciamento é bom.
E aí é isso que nós vamos, né, com esse documento que a gente tem seguido, ok? Bom, eu tô vendo que tem dúvidas ali no chat, depois a gente vai responder todas, né? Falando um pouquinho então, assim, já que definimos nosso plano de contingenciamento, né, continuaremos em atividades de ensino remota, receberemos nossos alunos ingressantes em atividades de ensino remotas, como é que nós vamos fazer isso e como é que essas atividades de ensino remotas serão, tá? Então, agora é sobre isso que a gente vai falar um pouco. O documento principal que norteia as nossas, o nosso fazer de ensino é uma resolução que a gente chama de resolução das atividades de ensino remoto. Depois eu vou passar o link para vocês, então eu vou pedir para a Jéssica colocar ali no chat. Nós temos ela lá no nosso site também, tá? Caso vocês queiram acessar a resolução e lê-la, ela está lá, mas ela nos traz como as nossas atividades de ensino remoto devem funcionar, tá? E isso não é só em relação à aula, isso é em relação ao vínculo do aluno, ao vínculo de vocês que entraram no IFC e fizeram a matrícula no IFC, como é que esse vínculo se permanece e se constrói durante o período da pandemia, né? Então é importante que a gente saiba algumas coisas que a gente vai trazer aqui, ok? Bom, primeira coisa, quais são as atividades, quais são as disciplinas que vão estar em atividade de ensino remota? Todas. Hoje, todas as disciplinas que aconteceriam na presencialidade, elas vão acontecer na atividade de ensino remota. Gente, todas, tá? Porque a gente escuta falando, só alguns professores que estão dando aula. Não é verdade. Todos nós estamos dando todas as aulas, aliás, arduamente, assim, né? Também o período está difícil para todo mundo, né? Para os professores, muito difícil também. E equipe técnica que também dá o apoio ao ensino, também trabalhando muito. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Tá? Então, todas os componentes curriculares, todas as disciplinas, elas estão em atividades de ensino remotas. E quais são as atividades dentro dessas disciplinas que podem ser realizadas em formato remoto? Nesse momento, também, todas. Avaliação, as práticas, a gente está dando um jeito de fazer ela de forma remota. Tem professor que vem aqui no campus isoladamente, lógico, e grava. Agora não, porque a gente está num momento de crise, né, bem complicado, mas assim, quando dá uma amenizada, vem aqui, grava a prática para mostrar a gravação para os alunos. Então, assim, de alguma forma, dá para se fazer as práticas também por ensino remoto, principalmente ali na informática, se usa simuladores e outras coisas. Então, todas as atividades dentro dos componentes curriculares hoje são desenvolvidos por ensino remoto. E a gente viu ali que na fase 2, né, esperamos que a gente chegue logo na fase 2, as práticas passarão a ser em laboratório, o que para nós já é um grande ganho, né, e tomara que realmente a gente chegue logo nisso, ok? E o acompanhamento do estudante, né? Como os estudantes que não possuem acesso ou possuem dificuldade de acesso às atividades remotas poderão acompanhá-lo? Esse é um problema que a gente tem muito grande na nossa instituição, e acho que no Brasil todo. É muito diferente de uma instituição particular, que a gente sabe que a grande maioria dos estudantes tem condições, tem acesso, tem internet, tem computador, tem um quarto só para ele estudar, né? Enfim, a realidade do Instituto Federal é outra. E a gente se orgulha muito disso, inclusive, né? A gente trabalha com cotas para aluno de escola pública e outras coisas, então a gente sabe que os alunos, a diversidade dos nossos alunos, ela é muito maior do que uma escola particular, por exemplo. Então, nós temos muitos alunos com dificuldade de acesso. Então, como é que fica isso? A gente organiza algumas formas para amenizar. Tá? Então, o Instituto Federal, ele fornece a entrega do material impresso para aqueles alunos que necessitam disso, né? Então, o aluno que não tem mesmo como acessar as atividades de ensino remoto pela internet, né, não tem computador, não tem internet, a gente faz a entrega de um material impresso adaptado, né? E aí a gente marca uma data, os alunos vêm retirar o material, ou a gente vai entregar, enfim, nós damos um jeito de fornecer esse tipo de material impresso, tá? Outra coisa é que a nossa instituição trabalha com vários editais de ajuda aos alunos que têm aí algum quadro de vulnerabilidade, alguma uma questão econômica mais
mais complicada, enfim. Nós temos vários editais. O ano passado nós tivemos edital de ajuda de auxílio digital, que o aluno poderia, a família poderia comprar um computador com esse auxílio, ou poderia assinar uma internet com esse auxílio. A gente teve a entrega de chips de celular com linha, né, com 3G, com internet 3G, para que o aluno conseguisse usar essas linhas, essa internet para acessar as atividades. Enfim, nós tivemos vários auxílios da instituição, né, que vem aí da nossa instituição, do dinheiro público, né, para que os alunos consigam, para que 100% dos alunos consigam acessar as atividades. Então, gente, o nosso propósito é 100% dos alunos fazerem as atividades de ensino remota, sejam através do auxílio, seja através do material impresso, ou seja através dos próprios equipamentos que vocês já têm na casa de vocês, né? Equipamentos, internet, etc. Então, 100% dos nossos alunos, tá? Isso é importante, né? E além disso, nós temos um outro cenário que são os estudantes com dificuldades mesmo de aprendizagem, né? E aí, com dificuldades, sejam dificuldades que naturalmente temos, né? Todos nós temos dificuldades em algumas áreas e facilidades em outras, ou seja, a dificuldade mesmo por alguma patologia, alguma coisa do tipo, porque a nossa instituição, e todas as instituições de ensino do Brasil, ainda bem, incluem, né, nossos alunos com algum tipo de deficiência, alguma coisa do tipo, né, que pode acontecer. Então, nós temos esse acompanhamento também através do nosso setor de atendimento ali, que é o CISAI, mas a gente faz de perto esse acompanhamento. E aí o acompanhamento, ele é o que nós chamamos aí de busca ativa. Essa busca ativa é justamente entender, dentre todo o universo dos nossos alunos, quais são os alunos que têm dificuldade, por que eles estão tendo essa dificuldade, qual é o problema, se o problema é social, se o problema é psicológico, se o problema é financeiro, enfim, tudo isso, gente, faz parte do que a gente entende desse cuidado e desse ensino amplo na formação cidadã de cada um, tá? Então, nós temos equipe, nós temos profissionais que fazem esse tipo de acompanhamento, que fazem esse tipo de busca. Eu estou querendo dizer que pode ser que vocês recebam uma ligação da escola, recebam a visita da escola, né, caso isso seja possível, mesmo com distanciamento, mesmo com máscara, mas que a gente faz essa busca e esse acompanhamento, tá? E é importante que a família também, né, faça. E aí, Valnei, eu vi que você fez um complemento ali, se você quiser falar, porque isso aqui, gente, quem faz esse acompanhamento é o setor de atendimento ao aluno, que é o CISAI, né? Valnei, fica à vontade, tá? Se você quiser ligar a câmera aí. Vocês me visualizam ali? Eu te chamei porque eu vi que você colocou no chat ali, mas acho que estava respondendo outra Isso, pergunta. de qualquer modo, aproveitando o momento, houve ali, né, uma indagação por parte da Lígia e da Isabela, né, que o Éder respondeu, e eu achei então oportuno só fazer uma complementação, que talvez, eu não lembro se você abordou ali a questão da autonomia, né, que nós, enquanto instituições federais, temos, quando comparado à questão, quando comparado à questão da avaliação do comitê no âmbito municipal e estadual, né? Então eu penso que isso complementaria, ou enfim, se nós retornamos isso ou não. Mas caso tu também queira que eu avance ali um pouco em relação à busca ativa do que tu está falando, sem problemas. Não, acho que é isso, né? Só se você quiser complementar. Mas a busca ativa é isso, né, gente? Assim, nós fazemos, né? Caso nós percebamos que algum aluno esteja com dificuldade no processo todo, isso não é só por causa das atividades de ensino remoto, né? Quando nós temos as atividades presenciais, isso também acontece. Mas nas atividades de ensino remoto, isso tem sido, assim, primordial e fundamental para a gente entender toda a realidade de cada um dos nossos alunos. Né? E o ano passado, aí eu garanto, né, que o ano passado, em 2020, nós tivemos muitos alunos com dificuldade de realizar as atividades de ensino remotas, e a gente sabe, um por um, o porquê, e nós fizemos esse acompanhamento, né, junto aos docentes, junto às famílias, e junto à realidade social dos nossos alunos. Tá? Então, esse é um trabalho muito importante que a gente acha fundamental, né, para o ensino, não só nessa época, mas mais
nesse momento de atividade de ensino remotas, tá? Sobre o vínculo do estudante, isso aqui é uma coisa que surge bastante dúvida, mas por outro lado, traz um pouco de garantia aí também, né? A gente entende que as atividades de ensino remotas, elas não substituem a atividade presencial, isso em momento algum. Acho que todas as teorias aí pedagógicas, educacionais, que têm surgido aí no momento da pandemia e que a gente também acompanha, nos dizem isso, né? As atividades de ensino remoto, elas não substituem, né, de forma alguma, a qualidade a outra, é indiscutível isso. Agora, as atividades de ensino remoto, ela mantém um vínculo da instituição escolar com os nossos estudantes. Então, isso quer dizer o quê? Que nós entendemos que, nesse momento, ter atividade de ensino remota é fundamental, e é infinitamente melhor do que não termos, né? O prejuízo de não termos as atividades de ensino remoto, né, a escola parar, não só para a nossa instituição, não só para os filhos de vocês, mas para a sociedade como um todo, assim, é um dano incalculável. Agora, com as atividades de ensino remoto, esse dano ele é mitigado de alguma forma, né? Ele é menor do que se não fizéssemos nada. Então, manter esse vínculo da instituição com o estudante, nesse momento, a gente acha fundamental como papel social mesmo, né? Então, assim, fundamental. E o vínculo, eu falo aqui, o vínculo da gente se manter em contato, né, em atividades, em aprendizagem, mas também temos lá o vínculo, que é o vínculo mesmo burocrático, que é a matrícula, né, do aluno na escola. Essa aí, gente, não vai ser perdida de forma alguma, tá? Então, durante a pandemia, mesmo que o aluno suma e não faça nada, porque nós tivemos alguns poucos casos assim o ano passado, de alunos que não conseguiram fazer as atividades de ensino remoto, mas esse aluno tem a matrícula no Instituto Federal Catarinense garantida, ele não vai perder, tá? Ele não vai precisar prestar o processo seletivo de novo, ele vai continuar sendo nosso aluno, e esse ano ele vai tentar fazer de novo, né? E se não conseguir, o ano que vem ele vai tentar fazer de novo, e quem sabe já presencialmente, aí sim ele consiga estudar conosco, né? Então, o nosso vínculo, ele está garantido, tá? Nenhum aluno vai perder, nesse período de pandemia, a matrícula na nossa instituição. Agora, nós temos todo um esforço para que todo mundo faça, né, e cumpra aí as atividades de ensino remoto, até por entender que isso é menos prejuízo do que não fazer, ok? Então, nós temos ali, né, várias considerações para ter essa atitude de não desvincular nenhum aluno, né? Nós temos a duração do isolamento, que já faz muito tempo que estamos nessa situação. A gente tem um esforço institucional para ofertar essas atividades de ensino remoto, tivemos que reaprender muita coisa, não tem sido fácil, né, para ninguém. Nós adaptamos o calendário acadêmico para a melhor forma possível, para que não fique muito pesado, né? A gente estendeu o ano de 2020, estendemos o ano de 2021, para que em 2022 a gente consiga manter um cenário normal, né? Esperamos que seja. Nós temos essa questão do acompanhamento pedagógico que eu acabei de falar, né? De conhecer aluno por aluno e suas dificuldades, ir atrás e fazer a buscativa para isso. E as estratégias de inclusão, que eu falei, que são os auxílios, que são material impresso, enfim, várias coisas para que o aluno não deixe de fazer as atividades. Tá? Então, né, vários esforços, várias frentes que nós estamos trabalhando muito para que essas atividades de ensino remota cheguem, e aí a gente pede, né, façam, acompanhem, né? Isso é importante para nós, importante para vocês, né, importante para a sociedade. Okay? Avaliações, né? Os estudantes terão direito à reavaliação trimestral da mesma forma que ocorria no presencial? Gente, a reavaliação trimestral. Como eu falei lá na hora que eu estava falando do calendário, o nosso ciclo avaliativo é trimestral. Então, a gente fecha o trimestre. Então, fecha o primeiro trimestre, fecha o segundo, fecha o terceiro, e aí a média vai dar a nota do ano. Tá? E cada um dos trimestres, além das provas e das atividades avaliativas que cada professor faz, que pode ser uma, duas, na verdade, duas ou mais, né? Além das provas e das avaliações, nós temos uma reavaliação, e essa reavaliação, ela substitui a nota do trimestre inteiro. É assim que funciona a nossa organização didática, tá?
E durante as atividades de ensino remota, elas continuarão existindo, tá? Só que para o aluno ter direito a fazer a reavaliação no trimestre, ele tem que ter feito pelo menos uma atividade avaliativa, pelo menos uma prova, ele tem que ter feito para que ele possa fazer a reavaliação lá no fim do trimestre e ter a nota do trimestre inteiro vinda dessa reavaliação, ok? Bom, ainda sobre as avaliações, né, a nossa média, ela é 6, então para o aluno ser aprovado, né, na disciplina, ele tem que ter uma média aí maior ou igual a 6, e a frequência, e aí é um ponto um pouco polêmico, mas a frequência, gente, ela não existe em relação à presencialidade, até porque nós não estamos em atividade presencial, então não tem como cobrar falta ou presença de aluno, porque não existe presença, né? O que a gente tem como cobrar é se o aluno fez ou não as atividades propostas pelos professores. E aí sim, se o aluno não fez as atividades, ele não vai ter nota e ele vai reprovar. Se o aluno fez as atividades, ele pode ou não ter nota, dependendo se ele fez certo ou não. Mas a frequência ele tem, porque ele entregou o que precisava ser entregue. Tá? O que eu quero dizer é que ninguém reprova por frequência em atividades de ensino remoto. Ok? Porque não faz sentido a gente cobrar presença numa modalidade de ensino que não é presencial, né? Então não faz sentido. Então o nosso acompanhamento aí, o acompanhamento dos professores fica pela entrega ou não das atividades que são propostas, certo? Eu vou responder uma pergunta que eu vi ali que surgiu, né? A gente fez de deixar as perguntas para depois, mas eu vi que surgiu uma ali sobre a média trimestral, né? A gente não tem média trimestral, a gente tem a média anual. Se o aluno tirar 5 num trimestre, tira 6 no outro, no terceiro trimestre ele vai precisar tirar 7, porque a média vai ser 6, tá? Então, a média, ela não é trimestral, ela é anual, tá? Então, a média final é que precisa ser maior ou igual a 6. Eu devia ter escrito aqui, né? Média anual maior ou igual a 6. Ok? Então, sobre o acompanhamento da vida escolar, e aí a gente está falando do acompanhamento de vocês responsáveis pelos alunos, tá? Como que faz, né? Como é que dá para se acompanhar a vida do estudante? A gente disponibilizou aqui alguns links sobre os manuais de cadastro do nosso sistema acadêmico. Por quê, gente? Porque toda a vida escolar do aluno, ele está no nosso sistema acadêmico, que é um sistema que se chama SIGA, e o SIGA a plataforma, é uma plataforma digital, né, que, inclusive, nessa atividade de ensino remoto, ela é a nossa plataforma oficial, é a plataforma que tem sido muito usada, e é lá que vai ter todas as disciplinas que o aluno está matriculado, vai ter todas as atividades de cada disciplina que vão ser postadas lá, dia a dia de aula, vai ter todas as notas do aluno, dos trimestres, né, conforme as notas são, e das provas também, conforme as notas vão sendo lançadas pelo docente, ela já vai aparecendo ali para cada um dos alunos, né? Então, assim, para vocês acompanharem a vida dos seus filhos, vocês também vão ter acesso a essa plataforma do SIGA, tá? Então, primeiro, o aluno tem que fazer o cadastro, acredito que muitos de vocês já fizeram, porque essa orientação a gente deu ali logo depois da matrícula, né? Então, assim, os alunos fazem o cadastro no SIGA para eles conseguirem acessar as disciplinas virtualmente, né, no sistema acadêmico. Os pais ou responsáveis, eles também terão um cadastro próprio, que é um cadastro diferente dos alunos, né? Então, cada pai, cada mãe, cada tio, enfim, né, cada pessoa responsável por um aluno vai poder se cadastrar na plataforma para conseguir entrar lá e acessar, por exemplo, o boletim do estudante. Tá? Então, assim o acompanhamento aí da vida escolar do estudante pode ser feita. Então, aqui na nossa apresentação, eu deixei o link do manual do aluno. Então, como é que o aluno faz para acessar o SIGA, né, e fazer o seu cadastro. E embaixo aqui o manual do familiar, do responsável, porque o responsável também tem que fazer um cadastro. É um outro link, tá? É o mesmo sistema,
só que são 2 usuários diferentes. O aluno é um usuário, o familiar, o responsável, é um outro usuário, ok? Eu vou pedir para alguém colocar... Jéssica, você pode fazer isso para mim? Não sei se a Jéssica está aí. Já tinha Sim, caído, estou. tá? Você pode Voltei. colocar os links para mim ali no chat, por favor? Porque aí Sim. todo mundo já pode entrar. Aqui é o manual, tá, gente? Ele está explicando como é que faz, né? Daí lá no manual vai ter o link do sistema mesmo, que vocês vão entrar e logar e fazer todo o cadastro e todo o acesso depois, tá? Ok, então a gente entra aqui, tá acabando já, tá, gente? Nosso horário também, né? 15 para as 9, mas a gente já tá finalizando. Aí depois nós vamos para as perguntas. Primeiro dia de aula, amanhã, né? Como que vai ser esse primeiro dia? Nós organizamos aí um momento síncrono, né? Que a gente chama de síncrono, é um momento ao vivo, uma live, onde os estudantes vão poder entrar e conversar com a gente. Nós vamos fazer uma apresentação rapidamente também, né, da coordenação, da direção, e aí para os estudantes também conhecerem já a gente. Acredito que muitos estejam já assistindo essa noite de hoje, né, mas amanhã nós teremos esse momento para falar um pouquinho mais do SIGA, tá? Por quê? Porque as aulas remotas, elas serão feitas pelo SIGA, pelo sistema acadêmico. Então é lá que os professores vão postar o material que precisa ser estudado, é lá que os professores vão postar o link das aulas online que eles vão ter durante a semana, enfim, por aí vai, tá? Então amanhã nós vamos explicar melhor isso, das 9 às 10 horas, nós teremos os alunos do curso de informática, então por favor divulguem aí, já tem o link da reunião, tá? Isso aqui a gente divulgou, tá lá no nosso site, né? A gente divulgou nas redes sociais, vocês devem ter recebido isso também. E das 10 às 11 horas da manhã, os estudantes ingressantes do curso de Química. Também tem um link aqui para a reunião dos ingressantes do curso de Química. Aqui nós dividimos, né, então creio que não teremos esse problema do limite de 100 pessoas, porque nós temos, né, 80 alunos de cada curso ingressantes. Então, lá todo mundo vai conseguir participar. Tá? Então amanhã, primeira aula ao vivo, tá? Vai ser com a gente aqui da direção, nós vamos apresentar um pouquinho do Instituto Federal, vamos mostrar um pouquinho do Instituto Federal para vocês, mesmo que virtualmente também, e aí nós vamos poder conversar melhor durante essa 1 hora. E às 11 horas, das 11 ao meio-dia, nós teremos uma live de apresentações artísticas aí para recepcionar os alunos, e aí sim, não só os alunos dos primeiros anos, mas os alunos dos segundos e terceiros anos também. Essa live de apresentação artística faz parte de um projeto que a gente tem aqui no Instituto Federal, um projeto de extensão, que se chama BIT-FC. Então, ali das 11 ao meio-dia, nós teremos apresentações artísticas de alunos da nossa instituição para alunos da nossa instituição. Então, vai ser um momento bem legal. E aí fica o convite para quem quiser, aberto para todo mundo, aí vocês, pais responsáveis, também podem participar. Para acessar a live, nós vamos falar amanhã também de manhã, mas é pelo perfil @bitfc lá do Instagram, tá? Acho que alguém poderia colocar ali no chat também o perfil. Ok, gente, então essa é a programação para o nosso primeiro dia, que vai ser amanhã de manhã, tá? Às 9 horas, nós temos... Deixa eu voltar aqui. Das 9 às 10, né, os estudantes do curso de informática, das 10 às 11, os ingressantes do curso de química, e às 11 horas, a partir daí, nós temos a live do nosso projeto Habita IFC. O projeto de extensão, nós falaremos bastante disso, e os nossos alunos, os filhos de vocês conhecerão, ouvirão falar muito disso também. A gente trabalha muito na nossa instituição com o tripé, né, do processo de ensino-aprendizagem, que é o ensino, né, que são as aulas, mas também que são os projetos de pesquisa e que são os projetos de extensão. Então, esse tripé, gente, pesquisa, ensino e extensão, é um movimento, né, pedagógico que a nossa instituição aplica, né, que a gente acredita enquanto processo emancipador de ensino-aprendizagem, tá? A gente tem status de universidade, né, porque somos instituição federal, também porque
trabalhamos e aplicamos a pesquisa e a extensão junto ao ensino. A gente se difere muito de outras instituições de ensino por causa disso, tá? Por trabalhar bastante com pesquisa, por trabalhar bastante com projetos de extensão. E esse aqui é um projeto de extensão, apresentações artísticas. Então, vocês terão muito contato com isso durante esses 3 anos que estarão aqui na nossa instituição, inclusive podendo e sendo incentivados a participar desses projetos. Vocês vão ver como é legal, como isso é bacana, né? O aluno não só ir à aula, mas também participar de projeto de pesquisa, também participar de projeto de extensão. Tá? Bom, e as aulas, né? Então, amanhã a gente tem esse primeiro momento, na manhã, e as aulas, como é que as aulas funcionam, né? Aula de matemática, aula de português, as aulas técnicas, né? Química, para quem vai fazer química, as aulas de informática, para quem vai fazer informática. Como é que elas funcionam no sistema de ensino remoto? Então, primeira coisa que eu já falei, né? Nós temos uma plataforma oficial que eles acessarem o SIGA, os alunos terem acesso, terem um cadastro, terem um registro no SIGA, e vocês, pais responsáveis, também para fazer o acompanhamento do filho de vocês lá na plataforma, tá? Os encontros online síncronos, eles acontecem também como ferramentas aí que os professores usam, mas não são todas as atividades com essas aulas online, tá? Então, isso aqui, gente, também é uma diferença que existe muitas vezes da escola particular, enfim, cada instituição de ensino está dando o seu jeito, né, de fazer as atividades de ensino remotas, mas a gente sabe que tem escola que faz a aula, né, do jeito que ela era presencial, igualzinha ali no virtual, com aulas online, tá? Então, tem um horário certinho ali, que o professor entra, dá a aula dele, né, e tal. Aqui a gente está trabalhando, nesse 1 ano, a gente vem trabalhando de uma forma um pouquinho diferente, tá? Claro, muitos professores vão e dão aquela aula síncrona, que a gente chama de síncrona, porque é ao vivo, né? Então, o professor vai dar aula ao vivo, mas ele também precisa, em muitos momentos, de participar de ter algumas atividades que não seja só a aula online, né? Então, precisa ter textos de leitura, textos de estudos, né, estudos dirigidos. Pode ser que o professor grave a aula e poste lá para os alunos assistirem no momento em que eles puderem, práticas, provas, avaliações, aí, exercícios, né, enfim, lista de exercício, lista de prática, porque tem muita prática que dá para fazer em casa, inclusive de laboratório, e etc. Né? Então, assim, as aulas no Instituto Federal Catarinense Campus Brusque, elas se intercalam entre a aula ao vivo, a aula online, ali que o professor faz, ao vivo virtual, né, eu digo. Por isso que a gente chama de síncrono, porque ao vivo parece que é presencial, né? Mas ao vivo virtualmente. Mas também muitas atividades assíncronas. É por isso que é muito importante o aluno todo dia entrar lá no SIGA e ver quais são as novas atividades que os professores daquele dia postaram lá e que ele tem para fazer. Aí sim, né, o professor do dia, nós vamos seguir o horário acadêmico, que inclusive nós vamos divulgar muito brevemente. Porque a gente tem que trabalhar dessa forma, né? O professor que daria a aula naquele dia, ele vai dar a aula remota, mas isso não quer dizer que seja síncrono, né? Que seja ao vivo ali, numa webconferência. Pode ser que sejam atividades para o aluno desenvolver, tá? Então, a gente está trabalhando assim, dessa forma híbrida. E por que a gente está trabalhando? Primeiro, né? Cada disciplina tem uma especificidade diferente. É muito diferente você dar aula de matemática, de dar uma aula de educação física, ainda mais quando a gente está na atividade de ensino remoto, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, às vezes, por essas especificidades, é mais fácil para o próprio aluno ter a aula gravada, né, do que ter o encontro online. E muitas vezes é muito melhor ter um encontro online, ao vivo, né, ali no momento. Isso vai da avaliação do docente com a turma também. E a terceira coisa é que a gente preza também, né, por entender que esse momento é um momento muito complicado, porque todos os servidores e todos os alunos estão trabalhando em casa, né, porque os alunos estão estudando e trabalhando em casa, né, trabalham no estudo, mas a gente tem a realidade pessoal de cada um.
né? Então, nós temos muitos professores, servidores que estão em casa, né, com 3 filhos, e os filhos estão em casa também, porque eles também estão em atividade de ensino remoto, né? E a casa não tem, por exemplo, um lugar que ele consiga abrir lá e dar uma aula, né? Isso é uma dificuldade que a gente encontra, isso é real, gente, né? Porque as pessoas estão em casa, né? Então, assim, a gente também precisa compreender um pouquinho dessa realidade que existe de cada servidor e que, claro, né, todos nós estamos dando o máximo aqui, trabalhando o máximo para que essas atividades aconteçam dessa forma, tá? Sejam online, síncronos, sejam atividades assíncronas, gravação, exercícios e material de estudo, tá? Então, a gente tem trabalhado nesse ano dessa forma. E para finalizar, nós trouxemos aí um slide de boas práticas para o ensino remoto. São algumas sugestões, né, algumas coisas que parecem óbvias, mas a gente acha legal falar, principalmente para vocês, né, os familiares aí dos nossos estudantes. Gente, assim, é um momento difícil, às vezes acompanhar o estudo do filho, da filha, do neto, enfim, né, do sobrinho, sei lá, acompanhar o estudo em casa é difícil, mas a gente pede que vocês façam isso, né? Já fazem isso no presencial, mas quando o estudante vai para a escola, a realidade é outra, né? Quando fica o tempo inteiro em casa, é um pouquinho mais complicado, né? Então, a gente pede que vocês deem apoio e auxílio aí na organização dos estudos, tá? Às vezes é muito difícil para os estudantes se organizarem, em casa, porque aí é uma auto-organização, né? Eles precisam se organizar para conseguir estudar, e às vezes na escola, presencialmente, o professor ajuda muito nisso, né? Então, assim, pedimos que vocês cumpram um pouquinho dessa função também, de ajudar a organização dos estudos e do cotidiano escolar que esses alunos terão em casa, né? O acompanhamento do estudante quanto à realização e entrega das atividades escolares, então só pergunta ali, quais são os prazos, né, se estão entregando, porque senão depois vai chegar lá no fim, tudo acumulado, um monte de coisa para fazer, porque a dificuldade da organização é essa, né, se o estudante não organiza ali, fazer todo dia um pouquinho, né, fazer no dia o que é pedido no dia, chega lá no fim da semana, no fim do mês, tem um monte de coisa que ficou para trás, aí fica um pouco complicado, porque nós temos prazos, né, para entregar as atividades. A compreensão desse momento atual, né, e das limitações existentes para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, que é um pouquinho do que eu já falei, né, as atividades de ensino remoto não substituem as atividades presenciais, mas a gente está fazendo um esforço aí muito grande para os prejuízos serem muito mitigados, né, serem muito menores do que poderiam ser se a gente não tivesse, né. Então, assim, compreender um pouquinho disso, compreender que é difícil para os alunos, para os estudantes, né, ficarem em casa, lógico, prefere, assim, a vivência que se tem numa escola, né, no compartilhamento das coisas com os professores, com os colegas, é outro. Isso faz muita falta nesse momento de ensino-aprendizagem, faz muita falta, o que a gente chama de currículo oculto, né, que é o que os estudantes aprendem com o cotidiano escolar, com o jeito que a escola com a disposição física da infraestrutura que o nosso Instituto Federal tem, que os nossos laboratórios têm, que são excelentes, assim, nós temos uma infraestrutura muito boa, nosso campus é muito bonito, né, então todas essas questões fazem falta nesse processo de ensino-aprendizagem. Só que nós estamos no momento em que nós precisamos um pouquinho abrir mão disso, porque é um momento muito especial, né, um momento muito particular da nossa história enquanto sociedade brasileira, enquanto ser humano, né? Nós estamos passando por uma coisa que nunca passamos antes, né? Então, é complicado, precisamos ter essa compreensão, né, de que temos que passar por tudo isso com muita segurança, para depois a gente conseguir voltar melhor e sermos melhores, né? E uma outra questão que a gente gostaria de pedir para vocês é a comunicação permanente com a escola. Gente, mantenham comunicação, façam contato, perguntem, e quando a gente entrar em contato, nos atendam, né, porque a gente vai precisar, em muitos casos, conversar bastante com vocês, tá? Então, estejam aí dispostos, tenham aí o cadastro lá no SIGA com o e-mail atualizado, com o telefone atualizado, dos seus filhos também, mantenham os contatos atualizados, porque a gente direto precisa entrar em contato com vocês, dar informes
e etc. Ok? E aí agora a gente pode ir para aquele momento, né? São 9 horas, aí estamos quase no horário, para responder as perguntas que apareceram ali no chat. E acho que também depois a gente pode abrir um pouquinho, né, para fala, se alguém tiver alguma coisa a ser dita, né? Acho que também vocês podem, pode ser agora, inclusive, gente, né? Acho que vocês podem falar, se alguém quiser falar também, fiquem à vontade. Os coordenadores, vocês fizeram aí um compilado das perguntas, nós tivemos algumas perguntas aí no chat, eu não acompanhei. Oi, sim, tivemos algumas perguntas aqui, e não sei se antes de a gente ler as perguntas que foram compiladas num documento à parte, se algum responsável, pai, mãe, enfim, gostaria de falar alguma coisa, senão podemos prosseguir. Acho que sim. Acho que a pergunta que mais tem surgido aqui agora ao final tem sido como eles conseguem, né, os pais, os responsáveis conseguem o número de matrícula dos estudantes para que eles possam efetivamente fazer o cadastro no SIGA-A, porque sem o número eles não conseguem. Então a gente tem algumas opções aí, né, inclusive o nosso diretor está colocando no bate-papo, professor Éder, que uma opção é enviar um e-mail para esse endereço que está aqui no bate-papo, registroacademico.brusque@ifc.edu.br, que é o endereço eletrônico do nosso registro acadêmico, a secretaria acadêmica, né, o setor onde eles fazem as matrículas e, portanto, tem essas informações, né, e a professora, né, a coordenadora aqui, Mirella, também colocou essa informação. Eu reparei que alguns pais aqui se manifestaram dizendo que em fevereiro essa informação foi enviada, acho que automaticamente pelo próprio sistema, o e-mail também, né, dos responsáveis que estavam previamente cadastrados, mas acho que essa é a melhor forma, tá? Entrando em contato com o registro acadêmico para obter essa informação. E aí eu não sei dizer, né, pelo menos nesse momento, se quando é feita a matrícula, todo o trâmite que precisa ser feito lá na secretaria, se não é enviado automaticamente pelo nosso sistema um e-mail com essa informação, né, com esse dado da matrícula. Tá. Não, é enviado sim. Mas é isso, gente. Quem não tem, por algum motivo não recebeu, pode ser isso, né? Pode ser um erro do e-mail na hora de fazer a matrícula ali do aluno, ou algum problema que nós tivemos. Uhum. O que eu posso ver de fazer, eu não sei se isso é possível, mas... Só complementando, Júlio. Sim. Com relação à matrícula, os alunos que porventura não têm ali o número, talvez também não tenham recebido, porque apenas na data de hoje eu coloquei um pouquinho acima, que foi finalizado ali todo o procedimento, né, formal de matrícula. Nem todos os alunos estavam matriculados no sistema, né? Então, hoje, agora, no começo da noite, isso foi formalizado. Então, inclusive, quem não estava conseguindo fazer o cadastro no SIGA, pode ser que agora já consiga. Inclusive, eu não sei se o Júlio falou, porque eu estava prestando atenção aqui no chat, ali, ajudando a professora Jéssica a responder ali algumas questões. Talvez eu esteja sendo repetitivo, porque eu perdi uma parte da fala do professor Júlio. Mas no dia de hoje, né, vocês receberam ali, alguns, né, de algumas turmas, na verdade, receberam ali um comunicado meio automático de cancelamentos de disciplinas, né? Receberam ali 12, 13, 14, 15 e-mails, né? E houve ali uma série de ligações no Instituto agora à tarde. Aquilo ali foi só uma adequação que a reitoria estava fazendo, né? Um ajuste, né? E automaticamente aquele e-mail de cancelamento de disciplina foi enviado para os e-mails já cadastrados, mas aquilo ali não significa nada, tá? Era apenas ali um ajuste mesmo, né? O e-mail não era para ter ido, mas foi enviado automaticamente. Tá tudo certo, tá todo mundo matriculado, né? Não tem nenhum imprevisto com relação a isso, não. Isso, tivemos um probleminha técnico hoje, mas nada que prejudique, tá, gente? A matrícula dos filhos de vocês né, está garantida. E aí eu vi que a Maria Laura, né, colocou que tomar cuidado com o SIGA, porque, na verdade, gente, o SIGA, ele é um sistema acadêmico que é usado por muitas instituições federais, tá? Muitas. Então, se vocês colocarem SIGA lá no Google, vai aparecer SIGA de tanto quanto é lugar, né? Vai ter a Universidade Federal lá de Pernambuco que usa isso, né? Tem o IFSC que usa, enfim,
um monte de Instituto Federal, de Universidade Federal, eles usam SIGA. Né? Então, se vocês forem procurar no Google, procurem lá, SIGA-A e IFC, né, que é o nosso sistema acadêmico, né, da nossa instituição. Uhum. Coordenadora Mirella aqui também colocou no bate-papo o endereço direitinho ali para vocês não errarem, mas é importante mesmo colocar o IFC, tá? Se quiserem copiar esse endereço em algum lugar para deixar salvo. Bom, só um complemento, professora, quando o pessoal clicar no link aí que a professora Mirella colocou, bem legal ali, vocês vão reparar que na parte de baixo, à direita está familiares, e no meio está aluno. E aí tem um aluno que não fez o cadastro, só clicar ali em alunos, né, e vai fazendo o procedimento. Com relação ao familiar, o Júlio pode me corrigir, salvo engano, na hora de fazer a matrícula, tem alguns documentos que só tem os dados do pai, porque foi o pai que fez a matrícula. Outros só tem o dado da mãe, porque foi a mãe que fez a matrícula, né? Alguns têm o dado dos dois. Mas eu quero dizer o seguinte, se foi feita a matrícula e só tem o dado da mãe, né, o RG, CPF lá, enfim, só a mãe vai conseguir fazer ali o cadastro como familiar, né? Se foi o pai que fez, só o pai vai conseguir, a não ser que tenha ali os dados dos dois. Então é isso. Então, se a mãe tentar fazer e não conseguir, pede para o pai tentar fazer que o pai conseguirá, ok? Uhum. Ótimo. Tá, gente, eu vi no chat ali apareceu mais uma pergunta, acho que eu vou responder aqui, daí a gente vai para o documento, pode ser, Jéssica? Pode ser. Que a Catri, né, pergunta em relação ao material didático. Gente, nós não temos um material didático específico, assim, a gente não usa, por exemplo, um livro de material didático para todos, né, que nem os sistemas aí usam, né, por exemplo, nós usamos o material do ângulo, nós usamos o material do positivo, né, não disso. O material didático, cada professor tem o seu, então tem professores que usam, né, livro didático, tem professores que usam apostilas, e tem professores que usam a sua própria produção, né, que eles produzem o seu material didático e utilizam isso nas aulas, tá? É importante frisar que todo o nosso material didático, ele não tem custo, a gente faz sempre para que não tenha custo nenhum para os alunos, né? Vocês não vão precisar comprar, nada disso, tá? Tudo é fornecido pelo professor. E aí, nas atividades de ensino remota, obviamente que todo o material didático tem sido digital, né? Então a gente usa aí apostilas digitais ou prepara material, né, digitalmente e por aí vai, ok? E aí eu acho que a gente podia ir lá para o documento, né? Uhum. Podemos sim. Você pode ir lendo, gente? Ou eu posso ir lendo e você vai respondendo? Não, bem tranquilo. Eu até já sinalizei ali algumas que foram feitas no bate-papo, né, mas aí no decorrer da apresentação já foram respondidas, então agora sobraram algumas, e aí pode ir lendo, pode ir respondendo, bem à vontade. Então, tá, vamos lá. As que estão respondidas, acho que eu vou pular, né? Uhum. Quando serão divulgadas as turmas? E aí eu não sei, acho que a referência é a turma A ou turma B. Nós temos 2 turmas de cada curso, né? Então, nós temos a turma A, a turma B de informática do primeiro ano, e turma A, a turma B do primeiro ano de química. Essa distribuição ela já foi feita na matrícula. Então, assim, quando vocês entrarem no cadastro, lá no SIGA, vai ter a turma que o aluno está matriculado, né? Agora, a relação dos alunos, isso que eu ia falar aquela hora, que eu queria ver se isso é possível, da gente criar a relação dos alunos, isso, com o número de matrícula, e aí a gente vai divulgar lá no site. Pode ser amanhã, gente, eu só preciso conversar ali com a secretaria e organizar essa divulgação, tá? Porque nós já temos isso, né? Os alunos já estão matriculados nas turmas, tá? Então, eu vou anotar aqui para que a gente consiga fazer isso em breve. E aí eu vou ver se nessa divulgação das turmas a gente consegue colocar também um número de matrícula para ficar de fácil acesso para todo mundo. E a gente publica lá no nosso site. Aí fica a dica, tá? Entrem sempre lá no nosso site. O nosso site, ele sempre está atualizado, sempre tem notícia. Eu vou até parar aqui minha apresentação. Deixa eu ver se eu vou mostrar o site de Brusque para vocês. Vou até compartilhar aqui rapidamente, tá? Só para vocês verem. Posso fazer um comentário ali, professor, antes que o senhor dê sequência? Claro.
são algumas perguntas que os pais fizeram, os pais que lá tiveram presencialmente. Você até falou uma parte ali, né, um aspecto, né? Mas só para complementar. O pessoal pergunta muito com relação ao uniforme, né? Nós não temos uniforme, tem algumas camisetas que os alunos fazem ali, porque a turma se reúne e resolve confeccionar ali uma camiseta da turma, da sala, enfim. A gente não cobra ali a obrigatoriedade do uniforme, até porque a escola não cede o uniforme, né? Mas uma informação ali que a gente nem discutiu muito ali internamente, mas nós estamos tentando ali, baseado nos recursos que estão disponíveis para 2021, adquirir uma quantidade de uniformes, né? Quando eu falo isso, estou falando em 2022 já, tá? Porque o recurso chega agora, tem todo um processo, né? Então a gente está discutindo ali a viabilidade ali com o diretor de administração e planejamento, né? Para comprar uniformes para 2022. É possível que isso aconteça, e a ideia é que a gente cedesse ali pelo menos 2 camisetas por aluno. Pode ser que isso não aconteça? Pode ser, mas a ideia é que a gente dê sequência nessa questão, e talvez ali em 2022 a gente tenha uniformes ali, pelo menos, né? 2 camisetas ali para cada aluno, né? Talvez 3, enfim. Então, existe essa possibilidade. Mas, hoje, nesse momento, né? Não temos uniformes, e até por isso, então, a gente não cobra ali qualquer tipo de obrigatoriedade. Com relação à cantina também, a galera pergunta bastante. Nós temos uma cantina no campus, é uma empresa privada ali, por licitação, a refeição é R$ 9,50, né? Ela é paga. Quando há recurso e quando há possibilidades, a instituição tenta subsidiar ali uma parte desses alimentos. Mas, via de regra, né, é uma alimentação paga. Obviamente, professor, fica caro, R$ 9,50 por dia e tal. Muitos alunos levam a marmitinha, a gente tem um espaço ali, né, onde os alunos ali esquentam a sua marmita, tem ali alguns micro-ondas para que os alunos possam fazer uso, né, e fazer ali também uma economia financeiramente falando. Com relação ao transporte, também tem bastante perguntas com relação ao transporte. Né? Transporte, a gente vai voltar a conversar quando houver ali a presencialidade, mas a gente tinha um ônibus que trazia do terminal rodoviário para o Instituto, né? Salvo engano, ele saía às 7h30 do terminal, né? E ali chegava ali, né, um pouquinho antes do início das aulas na nossa instituição. Então, todos os alunos de todos os bairros que fazem uso do ônibus, pegam o ônibus do seu respectivo bairro e vai até o terminal rodoviário. E do terminal para o campus, tinha um ônibus esperando, né, para levar sem custo, entre aspas, né, até porque uma perna da passagem já foi paga, né, era 7h30. Quando voltar às aulas presenciais, a gente vai fazer ali, né, novamente contato ali com a empresa de transporte. À tarde, a gente tinha alguns problemas, porque tem aulas que acabam mais cedo, tem aula que acaba mais tarde, né, então tinha um horário específico. Quem tinha a última aula do dia não conseguia pegar o ônibus para retornar ao terminal. Claro que voltando à presencialidade, a gente volta a discutir sobre, né, tal. Enfim, mas eu acho que é isso, é o transporte que o pessoal pergunta muito, né? Então, aqueles que vêm de ônibus, pelo menos de manhã, é mais fácil esse acesso. A gente vai voltar a conversar com a empresa e a gente, né, pretende que isso seja disponibilizado ali quando passarmos a ter as aulas presenciais. Tem uma cantina, né? Uma licitação, a empresa. A gente espera que a cantina permaneça, né? Obviamente, pandemia, cantina fechada, né? É uma outra realidade para o dono ali desta cantina. E, eventualmente, ele pode pedir um cancelamento do contrato. Pode, é um direito, né, de pedir o cancelamento. A gente espera que não, né? Obviamente, se tiver algum problema com essa cantina, a gente tem que fazer um novo processo, né, para que tenha uma outra empresa que se instale ali na nossa instituição e possa fornecer ali o aumento para o almoço para os alunos, mesmo que pago, né? Obviamente, tem aquela possibilidade das marmitas, né? Enfim, acho que não sei se complementei, mas a ideia era trazer algumas coisas que também se perguntam bastante. Aí o Davi coloca aqui, né? Por enquanto o uniforme é o pijama, né? É por aí, né, Davi? Exatamente, né? Bem legal. É isso aí, por enquanto o uniforme é o pijama. A Giovana fez uma pergunta ali também, eu vou ler antes que se perca no meio das conversas ali do chat, né? Ela perguntou sobre os horários de aulas remotas, pode acessar a qualquer momento. É assim, Giovana, se você estivesse referindo às aulas síncronas, né, que são aqueles momentos em que o professor faz a aula ao vivo ali virtualmente, esse horário vai ser combinado entre o professor e a turma, tá? Aí o aluno precisa entrar naquele horário específico. Apesar de que as aulas ficam gravadas, né, para os alunos poderem assistir depois. Agora, acessar o conteúdo das aulas lá no SIGA,
Isso é a qualquer momento, o SIGA funciona 24 horas, né? Então o aluno pode entrar lá no SIGA, vai ter lá todas as disciplinas que ele tem, né? Vai ter lá matemática, português, física, biologia, vai ter toda a lista lá, ele entra na disciplina, e vai ter todas as aulas postadas até o dia atual, ele pode acessar isso a qualquer momento, né? Eu abri aqui a página, eu ia abrir a página do IFC, né, mas primeiro eu vou apresentar aqui do SIGA, eu não sei se todo mundo aí entrou nessa página, mas para se cadastrar como familiar, gente, tá vendo que aqui embaixo tem uma aba não, né, tem um ícone aqui para servidor, que é, por exemplo, onde eu entro, né, porque nós temos SIGA também, eu como professor posto as coisas lá para as minhas aulas, né. Então, eu entro no sistema como servidor. Então, para fazer o cadastro como servidor, eu faria aqui. O aluno, para fazer o cadastro como aluno, ele entra aqui nesse item no meio. E vocês entrariam aqui nesse item da direita de familiares, aqui embaixo, né? Então, para cadastrar, é aqui que vocês vão entrar, ok? Então, só para mostrar, né, a tela do SIGA, porque a gente ainda não tinha mostrado, e aqui embaixo tem as áreas de cadastro. Então, cadastro para servidor na esquerda, cadastro para aluno no meio, e cadastro para familiares à direita. E aí eu vou mostrar um pouquinho agora, deixa eu esperar aparecer ali. Está aparecendo já o site? Está. Uhum. Sim. Esse aqui é o site de Brusque, né? Então, o que é legal do site aqui, gente? Nessas notícias, ó, tá vendo que ficam, que dá o up, né? Sempre sai as notícias do momento. Então, aqui, por exemplo, nós temos a notícia dessa reunião, né? Então, aqui, ó, reuniões com estudantes responsáveis do ensino médio. Acima, nós temos ali, ó, recepção aos ingressantes do ensino médio, que é justamente a reunião que a gente vai ter amanhã de manhã, né? Então, aqui vai ter o link, vai ter a notícia. Então, assim, sempre fiquem de olho nessas notícias aqui, porque aqui saem coisas importantes, né? E aí, se vocês quiserem ter acesso a todo documento oficial que a gente tem sobre as atividades de ensino remota, aqui no item ensino, então eu venho com o mouse aqui, ó, no ensino, tem atividades de ensino remotas, né? Se eu clicar aqui, eu vou ter várias coisas aqui sobre as atividades de ensino remotas, tá? Então, dei uma fuçada aí no site, é importante também. Tem aqui os tutoriais para acesso ao SIGA, por exemplo, os novos calendários acadêmicos, tá? Tá completinho, o nosso site aqui tá atualizado. Então, deem uma entrada ali nas atividades de ensino remoto e olhem. Tá? O site é um instrumento importante, né, de divulgação das nossas coisas, tá? E aí, voltando ali para o documento, né, das perguntas, deixa eu até parar aqui a apresentação. Vamos lá, que a gente, né, já são 9h15, vamos ver se em 15 minutinhos aí a gente consegue finalizar, né? Tem a pergunta aqui do transporte, já foi respondida. Não entendi, vai ser uma semana presencial e uma online ou tudo online? Nesse momento, tudo online, né? Não teremos nada presencial enquanto a gente não voltar lá para a fase 2, tá? Daquele plano de contingenciamento que eu mostrei. Então, quando a gente tiver diminuição dos casos, diminuição dos leitos de UTI ocupados, todos aqueles indicadores, a gente vai ficar online, tá? Nós estamos em 100% de atividade de ensino remotas. E aí tem uma pergunta aqui sobre o material de estudo, né? Já falei, tá? Todo o material de estudo, ele é passado pelo SIGA-A. Não tem lista, vocês não precisam comprar, nada disso, tá? Vai ser tudo postado lá em cada uma das aulas de cada uma das disciplinas que estarão no nosso sistema acadêmico, tá? A partir de amanhã. Quando voltar ao ensino presencial, os alunos têm alimentação no campus? Também o diretor acabou de explicar isso, né? Nós temos aqui a cantina, mas tem um valor, né? A nossa alimentação tem um preço. Esse ensino remoto será em vídeo, assim como estamos fazendo aqui. Também já foi explicado, né? Acho que uma parte do ensino, muitos professores utilizam as aulas como estamos fazendo aqui, em webconferência, mas também vai ter uma outra parte considerável também de outras atividades, que é isso, né? Leitura de textos, né? Leitura de material,
práticas que dá para se fazer em casa e outras coisas. Ou aulas gravadas também, que os professores podem gravar as aulas e postar lá para os alunos assistirem e não ter esse momento ao vivo aqui, né? Ao vivo virtual. Mania, né, de falar ao vivo. Tá, o número de matrículas também a gente já falou. Peraí que eu me perdi nas perguntas. Tá, pergunta aqui. Teremos que validar a matrícula presencialmente mesmo em ensino remoto? Posteriormente, quando estivermos na presencialidade, vocês serão chamados... Acho que é isso que você tá escrevendo, né, Jéssica? Ah, você já está respondendo. Isso, é que já tá, essa seria a resposta. Pode ir. Tá, então, assim, gente, perguntando aqui se terá que validar a matrícula presencial, né? Em algum momento, sim, tá? Mas por enquanto não. Principalmente para os casos que ficaram faltando documentos. Alguns casos não, porque já, né, os documentos já estão completos. Mas em algum momento, sim, né? Nós vamos precisar dos documentos originais, etc. Tá? Mas a gente entra em contato, acho que assim, não precisamos nos preocupar com isso agora, enquanto estamos em atividade de ensino remota. Quando a gente voltar à presencialidade, sim. Bom, número de matrícula a gente já falou, material didático a gente já falou, os horários também. O SIGA é no lugar do Google Classroom? Tem uma pergunta aqui, perguntando se o SIGA é no lugar do Google Classroom. Tem professores, assim, primeiro, né, a nossa plataforma oficial que todos os professores usam é o SIGA, com certeza. Tem professor que, além do SIGA, utiliza o Google Classroom, por exemplo, porque ele prefere ali, o sistema de controlar ali para ver quem fez atividade ou quem não fez, para quem tá ou não tá, e também como sala de aula virtual, né? Tem professor que utiliza, inclusive tem professor que utiliza algumas outras plataformas, né? Eu, por exemplo, dou aula no curso de informática, no curso de redes, tá, para o curso superior, mas eu utilizo lá uma plataforma da Cisco, mas o SIGA também, né? Eu tenho que utilizar o SIGA, tá? Porque o SIGA é a nossa plataforma oficial. Agora, além disso, eu posso utilizar outras plataformas. Como que vocês vão ficar sabendo disso? Vocês vão ficar 1 hora, né? Quer dizer, vocês não, os alunos, né? Eles ficarão sabendo porque o professor vai colocar isso lá no plano de ensino dele, vai conversar com a turma num primeiro momento, né? Então, nós teremos esses momentos de acordo do professor com os alunos na sua disciplina, tá? Então, assim, não é de uma forma generalizada, todo mundo tem que usar o Google Classroom, não. Agora, o SIGA sim, né, porque o SIGA é o nosso sistema acadêmico oficial, tá? Os horários e dias das disciplinas, a gente já está com o horário pronto, nós vamos divulgar, ele estará ali também naquele link do site que eu passei para vocês, das atividades de ensino remotas. Nós só estamos fazendo um ajuste para, até o fim da semana, a gente já vai divulgar esses horários, tá? Carteirinha de estudante, ainda não temos, mas nós teremos. Eu não sei se vocês estão se referindo a carteirinha estudantil ou uma carteirinha de acesso ao campus, né? A carteirinha estudantil, sim, né? Todo aluno tem direito, a gente consegue fazer aqui pelo Instituto Federal, e logo nós teremos também a carteirinha de acesso ao campus, porque nós faremos aqui um sistema que ainda não temos, o Éder pode até falar melhor disso, mas a gente vai fazer um sistema de controle, né, de acesso, de entrada ali, que a gente ainda não tem, e aí provavelmente os estudantes terão uma carteirinha também do nosso campus, né, para conseguir acessar e entrar no campus. Mas a carteirinha estudantil, sim, tá? Todo aluno pode fazer, todo aluno matriculado na nossa instituição pode fazer a carteirinha. E a senha para entrar no SIGA, a senha tem que ser criada, né, cada um cria a sua senha ali no horário do registro, e recebi os e-mails do SIGA, significa que eu estou cadastrado corretamente. Sim, se você recebeu o e-mail do SIGA, você já está cadastrado lá, e bom, porque muitas das nossas comunicações a gente faz pelo SIGA, tá? Então, inclusive, vocês vão receber muitos desses e-mails. Ok? Acabamos as perguntas, eu acho, né? Sobraram algumas, gente? Como é que vocês estão? Se alguém quiser abrir o microfone, se alguém quiser
perguntar mais, fique à vontade, tá? Mas da nossa parte, da nossa apresentação de hoje era isso. Lembrando que acho que alguns pais responsáveis não conseguiram entrar na reunião de hoje, então a gente vai disponibilizar essa gravação, nós vamos colocar lá no site também, o link, né, para que vocês possam reassistir toda essa reunião, e se vocês conhecerem alguns pais responsáveis que não conseguiram ver hoje, também vocês podem divulgar o link aí para eles, tá? Para eles poderem assistir toda essa apresentação que a gente fez aqui hoje, ok? E para os nossos estudantes, muito bem-vindos. Eu não falei com os estudantes ainda, né? Estava falando só com os responsáveis, mas eu sei que tem muitos estudantes assistindo aí. E amanhã cedo a gente se vê novamente lá na nossa aula. Só um recadinho, professor, pode ser? Claro, Éder. Claro. Peguei aqui. Só para, né, uma dica para os pais, né? Obviamente, acompanhar os filhos do processo e terminada a pandemia aí, quando a coisa se normalizar, ir ao campus, conhecer a nossa instituição, né? Fazer uma visita, né? Observar as instalações da qual os filhos de vocês, né, vão fazer uso ali por 3 anos. Eu acho que é bem legal essa proximidade dos pais, né, com a instituição. Então, faço convite agora, né? Alguns foram lá fazer a matrícula presencial, outros fizeram online e acabou não tendo esse contato. Então, fica aí o convite. E aí eu já aproveito para fazer um pedido, né? Falem do Instituto, né? Muitas pessoas não conhecem o Instituto da cidade de Brusque, Guabiruba, São João Batista, Nova Trento, né? Então, a gente sempre pede a colaboração dos pais para falar do Instituto. O Instituto tem, né, curso técnico integrado ao ensino médio, né, Química e Informática, na qual o filho de vocês vão cursar. O professor Júlio falou que é professor de curso de redes. O Instituto também tem 2 cursos superiores, gratuitos, não paga nada, porque é uma instituição de ensino federal, né? Temos um curso de rede de computadores e um curso de licenciatura em Química. E, além deste, temos um curso técnico em cervejaria. Esse curso é noturno, de cervejaria, onde só faz a parte técnica, não está integrado ao ensino médio. Todos são gratuitos. Hoje, com muita alegria, né? Tem um pai de uma aluna, que já é nossa aluna, passou para o 2º ano. Hoje ele foi lá presencialmente, né, por meio de um agendamento, fazer a matrícula no curso superior. Olha que legal, né? A filha fazendo o ensino médio e o pai fazendo um curso superior. Fica a dica para todos vocês, né? Observar ali, buscar, né? De repente ingressar o ano que vem. No processo todo, talvez, se sobrar vagas, a gente ainda vai fazer um edital ainda para este ano, havendo a sobra de vagas nos cursos superiores, né? Às vezes acontece e tal. Fica a dica. Então, olha, né? Enfim, cursos superiores gratuitos, uma instituição federal, curso técnico integrado, né, que é o que o filho de vocês e filhos estão fazendo, e um curso de cervejaria. Fica a dica aí para falar para os amigos, para o vizinho, para o tio, para o avô, para os parentes, enfim, vamos juntos nessa caminhada. E aí o pai que estuda no curso superior e a filha que estuda no curso técnico, tendo aula, né, com muitos professores em comum, inclusive, né, porque muitos de nós damos aula no curso integrado do ensino médio e também no curso superior, que é noturno, né. É bem legal essa experiência, gente. Tenho certeza que todo mundo vai gostar do Instituto Federal, é uma instituição realmente de muita qualidade dentro do cenário brasileiro, né, educacional, e que vocês com certeza estão aí estão confiando, né, os filhos de vocês a uma instituição muito responsável, muito séria, e que tem um entendimento muito legal, assim, do que é educação, né, dentro do Brasil. E que os professores que estão aqui, servidores e técnicos que estão aqui, com certeza acreditam muito nisso, né? E é por isso que estamos aqui, por isso que prestamos concurso, né, para estarmos aqui e fazemos tudo isso com muito amor, muita vontade, muita dedicação, tá? Então, aproveitem, né, aproveitem esses 3 anos, façam parte da vida, né, da vida escolar, nos ajudem nesse processo, né, contamos muito com os familiares, achamos extremamente importante, e acho que juntos aí nessa parceria a gente vai conseguir formar um pouquinho mais, né, desses alunos que estão entrando nesses 3 anos, participar da formação aí dos filhos de vocês, para que eles sejam excelentes profissionais e principalmente grandes cidadãos, né, do Brasil, porque a gente precisa muito, né, nesse país que
dessa juventude, dessa moçada, para que a gente continue aí caminhando e indo para o bem, né, do país, da sociedade como um todo. Tá? Então, eu queria agradecer muito, eu vou finalizar, se alguém mais quiser falar, né, fica... Ah, tem uma pergunta, rapidinho, né, deixa eu responder aqui, que surgiu. Sobre o que era mesmo? Eu vi ali... Sobre a quarta chamada. Ah, sim, o aluno de quarta chamada. Sim, gente, quem fez a quarta chamada aí por esses dias, porque nós estamos na quarta chamada. Então, quase fechando os 40 alunos aí de cada turma, né? Os 80 alunos de cada turma. Então, quem fez aí por esses dias a matrícula de quarta chamada deve participar amanhã também, é importante, porque já está matriculado, né? Mesmo que ainda não tenha lá o número de matrícula ou qualquer coisa assim, mas amanhã participe sim. Tá? É importante. E acho que teve mais alguma pergunta depois, só para eu finalizar. Acho que... sobre essas dúvidas de preenchimento, acredito que isso vai acontecer muito. Vocês mandem um e-mail para a gente, tá? Entrem em contato, a gente vai conversando, vocês vão ter outras oportunidades, mas o e-mail ali do registro acadêmico é uma possibilidade. Lá no nosso site também tem um contato de todos os servidores, e a gente vai dando o suporte aí para vocês conseguirem fazer o cadastro aí de vocês, tá? A gente não vai conseguir auxiliar um por um aqui agora, até porque já são 9h30 da noite, né? Mas a gente, com certeza, em algum momento, nós vamos resolver quem está com problema de acesso, ok? Gente, então eu vou finalizar por aqui, muito obrigado, boa noite a todos, fiquem bem, se cuidem, e é isso, tá? Eu espero que tenha sido uma boa noite para nós, né, nesse nosso primeiro contato, nessa nossa apresentação, e com certeza nos falaremos muito mais nesses próximos 3 anos, tá? Um beijo, então, e fiquem bem. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Fiquem bem.